pessoal, hoje estamos com mais um vídeo da série O Diário da Minha Gravidez, o Diário da Gravidez, né? E hoje a gente vai falar dos primeiros sintomas. Eu separei 10 sintomas que mais acontecem no início da gravidez. Alguns aconteceu comigo, outros não. Mas igual eu vou falar os 10 sintomas e aí eu digo pra vocês o que aconteceu e o que não aconteceu. Eu anotei, por isso eu vou abaixar a cabeça para ler aí para vocês os sintomas que aconteceu e que normalmente acontece no início da gravidez, tá bom? Então, o primeiro sintoma é a vontade de comer, a fome, e fome fora de hora. Isso aconteceu comigo sim. E é uma fome horrível, é uma fome que você pensa que se você não comer, você vai desmaiar. Pelo menos comigo era assim. Foi uma fome, uma loucura de fome, que eu ainda não sabia que estava grávida e acontecia assim, não era todo o tempo, mas acontecia, tinha momentos que acontecia, eu tinha aquela fome e parecia que minha pressão ia cair, que eu ia desmaiar se não comesse. Então, o primeiro sintoma é a fome fora de hora, que é a fome em horários que normalmente não era para você ter fome. Depois, o bico dos seios mais escuros e as veias aparentes. Comigo isso não aconteceu. Isso veio acontecer com o decorrer das semanas. Quando eu já sabia que estava grávida, aí eu percebi que ficou mais escuro o bico dos seios e que as veias sim estão mais aparentes agora. Mas que antes de saber que estava grávida, no início, assim, com um mês e meio de gravidez, eu não percebi isso. Não aconteceu, essa não foi uma mudança evidente. Depois, o terceiro sintoma é sangramento irregulares. Bom, isso quem viu no último vídeo que eu fiz, eu contei que aconteceu comigo, que se chama anidação. Muita gente confunde o sangramento, anidação, com uma menstruação. E isso faz com que a pessoa pense que ela está menstruando e que automaticamente ela não está grávida. Não é o caso. E o que seria anidação? Anidação é quando o óvulo se implanta, ele se fixa no útero e causa um pequeno sangramento. A anidação ocorre no máximo 3 dias. Se é uma pessoa, uma mulher, que tem uma menstruação curta, que é o meu caso, às vezes acontecia de ser curta, de 3 dias, então facilmente se confunde. O diferencial é que a anidação ela é uma quantidade menor do que a menstruação. Mas se é uma mulher como eu que também ocorria de às vezes vir pouquinho, então também se confunde. Ou seja, que a anidação é muito parecida com a menstruação. Dá para confundir legal. E a diferença da anidação e da menstruação, que obviamente você não vai saber que isso está acontecendo dentro do teu corpo, é que após uma relação desprotegida, de 6 a 12 dias ocorre esse sangramento. Eu me liguei rápido que podia ser anidação, justamente porque no outro vídeo, depois eu vou colocar aí nas inscrições, né, nos comentários aí embaixo, o link do vídeo anterior para que vocês vejam eu contando que eu fiquei na dúvida entre se era anidação ou se era um sintoma ou algo que estava acontecendo por causa pelo dia seguinte que eu tomei, porque aconteceu 7 dias depois. E como a anidação é de 6 a 12, eu fiquei nessa dúvida. Então vale a pena estar antenada aí quanto a isso, tá? Então esse é o terceiro sintoma, sangramentos irregulares. O quarto sintoma é a vontade de fazer xixi toda hora. Isso também não aconteceu comigo no início. Isso veio acontecer do segundo mês em diante, que eu comecei a ter, e também não era aquela coisa exagerada, que não... Na minha primeira gravidez, sim. Na primeira gravidez, eu não me toquei que eu tava com vontade de fazer xixi toda hora. Isso aconteceu num dia que eu tava num salão de cabeleireiro e fui no banheiro como 7 vezes no tempo que eu fiquei lá, que foi mais ou menos 3 horas. E eu fui 7 vezes no banheiro e não me dei conta. Depois, quando eu vi o resultado positivo, aí eu me lembrei disso daí, que eu tinha ido no banheiro várias vezes. Isso na minha primeira gestação. Nessa gestação, na segunda gestação, não. Ou seja, que se esse sintoma está ocorrendo com você, pode ser, se vir acompanhado de outros sintomas, pode ser sim uma possível gravidez. O quinto sintoma é cansaço, sono e cansaço. Eu contei também no outro vídeo que teve uma ocasião em que eu passei mal na academia e eu pensei que era uma queda de pressão, vim para casa e tinha um cansaço muito grande e fui dormir.
Então, esse foi um sintoma que também ocorreu comigo, sono e cansaço no início da gravidez. Eu nem sabia que estava grávida. O sexto sintoma é seios inchados e doloridos. Isso também se confunde muito facilmente com a menstruação. Porque, por exemplo, eu fico com o seio inchado e dolorido antes de menstruar. E estava dolorido e inchado antes de saber que estava grávida. Mas para mim isso não era um sintoma relevante, porque como me acontece todos os meses, então para mim indiferente quanto a isso. Mas sim, aconteceu. E com o passar das semanas começou a ficar mais dolorido e mais inchado. Agora, por exemplo, que eu já estou de 5 meses, o seio continua inchado, obviamente porque ele já produz leite, mas não tá tão dolorido como no começo. Então, esse é o diferencial. O sétimo sintoma é alteração de paladar ou olfato. Antes de saber que estava grávida, eu não percebi essa alteração, porque eu descobri com 5 semanas de gravidez. Mas depois, com 7 semanas de gravidez, aí a coisa ficou difícil. A alteração do olfato e do paladar ficou difícil, coisa que não aconteceu na primeira gravidez, eu não tinha muito esse problema. Eu tive um pouquinho de alteração no paladar, mas não foi uma coisa muito exagerada. Agora, dessa vez sim, até o meu próprio perfume, que eu amo, não consigo usar até hoje. Eu coloco um pouquinho, eu não aguento, me dá dor de cabeça, me dá enjoo, me dá tudo e é horrível. O oitavo sintoma, não quero nem falar desse, enjoo. Esse é o ganhador dos sintomas, dos piores sintomas, eu acho. Antes de eu ficar sabendo que estava grávida, eu já senti enjoo, e como eu tenho gastrite, eu achei que estava com a gastrite atacada, que eu ia ter que voltar a fazer o tratamento, começar a tomar de novo o meu remédio, porque era uma sensação de peso no estômago. Eu comia pouquinho, mas era aquela sensação de peso, e às vezes quando dava aquela fome fora de hora, aquela fome, aquela necessidade de comer, que é o outro sintoma. Aliás, deixa eu ver qual que é o sintoma mesmo, que é a fome fora de hora, é o primeiro sintoma, a fome fora de hora. Então, se eu comesse pouco, já ficava com sensação de peso, imagine quando eu comia bastante. É horrível, o peso no estômago é terrível, não dá pra dormir direito. E, bom, eu tentava acalmar, tranquilizar essa sensação de peso com um pouquinho, algumas gotinhas de limão com água, e dava uma melhoradinha. E também tomava sal de frutas, que aqui na Argentina, o meu médico, ele disse que eu posso tomar uma vez só por dia, mas foi o único que resolveu, as gotinhas de limão na água e um pouquinho de sal de fruta. O sal de fruta por dia, se tivesse muito forte, a azia, a sensação de peso, enjoo no estômago. Aí no Brasil, quando eu tive minha primeira filha, que foi no Brasil, os médicos diziam que não podia tomar sal de frutas. Aqui pode. Então, enfim, esse é o oitavo sintoma. Depois, o nono é o atraso menstrual, que é óbvio. Quem não tem lá o problema, não tem anidação, que não ocorre sempre anidação com as mulheres, cada mulher tem um organismo diferente, e também às vezes acontece de ter alguns sangramentos durante os primeiros meses de gestação, que às vezes é normal, mas se você já sabe que está grávida, o ideal mesmo é ir até o médico, porque corre o risco de um aborto espontâneo, se tiver muito sangramento no início da gravidez. Enfim, isso é uma coisa que tem que falar com o médico, né? Se você souber, já que está grávida. Se você não souber, você pensa que é menstruação. Mas se não acontece nada disso, nem inidação, nem sangramento, a ausência de menstruação é um dos motivos principais para você achar que está grávida. E o décimo teste, o décimo sintoma é o teste de farmácia. Na verdade, não é um sintoma, é uma reação, uma atitude que você tem que tomar depois de todos esses 9 sintomas. Se você está sentindo tudo isso, ou pelo menos 5 desses 9 sintomas, o ideal é fazer o quê? Um teste de farmácia. E aí vocês vão ver o positivo se realmente estiver grávida, negativo se não. Mas, para as meninas que estão tentando ficar grávida, eu espero que seja um positivo lindo para vocês. E as que não querem, que... Bom, aí já depende de vocês, depende de Deus, né? Bom, meninas,
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em curtir, em gostei e se inscreva no meu canal. E olha, vai ter os próximos vídeos, também vou falar do diário da gravidez, outros assuntos que acontecem no decorrer da gravidez. E também, lógico, vai ter vídeo de cabelo também, que eu já estou preparando alguns vídeos aí de hidratações novas, algumas coisas interessantes, tá bom? Meninas, um beijo e até mais!